Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 10 horas e 6 minutos, Paulo. Estamos vivendo aí o nosso Agosto Lilás, que é com relação à proteção e principalmente pelo fim da violência contra a mulher, não é isso? Isso mesmo, é um debate que deve permear toda a sociedade, dever de todo cidadão participar e se envolver nesse debate, fazer a sua parte para a gente erradicar a violência contra a mulher na nossa sociedade. Como você falou, todo mês de agosto, o agosto de cada ano, acontece o Agosto Lilás, voltado aí para essa temática com ações de conscientização e também ações de enfrentamento aí, de combate à violência contra a mulher em várias cidades do país, e Foz do Iguaçu não é diferente, também tem a sua programação relacionada a esse evento nacional. Esse tema se torna ainda mais importante porque a gente recebeu agora, recentemente, uma pesquisa nacional da Confederação Nacional dos Municípios que mostra que houve aumento em 483 cidades do país, houve aumento da violência contra a mulher. Isso corresponde a 20% dos 2.300 municípios pesquisados pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. E claro, nós temos os nossos dados locais e para isso, para apresentá-los, também para debater o assunto e inserir o nosso ouvinte na programação do Agosto Lilás aqui de Foz do Iguaçu, nós recebemos a Iraci Conceição, ela que é a coordenadora da Patrulha Maria da Penha de Foz do Iguaçu. Bom dia, Iraci, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, eu agradeço também a oportunidade porque falar sobre o assunto faz com que a gente tenha reflexões mais aprofundadas sobre isso, e o mês de Agosto Lilás ele é importante justamente para trazer à tona esse assunto. Essas datas pontuais para nós representam muito, principalmente quando a gente consegue chegar a mais pessoas, como através do programa de vocês. Certo. Ô Iraci, antes da gente entrar na programação, no simbolismo do Agosto Lilás, conta pra gente qual que é o papel da Patrulha Maria da Penha no combate à violência doméstica em Foz do Iguaçu. A Patrulha Maria da Penha ela foi criada com o fim específico de fiscalizar as medidas protetivas de urgência. São aquelas que o juiz defere para a vítima, obrigando o agressor a ficar afastado da mesma. Quando nós começamos esse trabalho de fiscalização, nós fomos descobrindo que existia um vácuo ali nesse atendimento da mulher. Ela, às vezes, não tinha acesso a tantos outros projetos, não tinha acesso à rede de atendimento. E aí, com o nosso trabalho, além de fazer a fiscalização das medidas protetivas, nós fazemos também o acompanhamento das mulheres que têm o botão do pânico, que nós temos quase agora, acho que estamos com 28 mulheres com o botão do pânico. Nós acompanhamos também a monitoração eletrônica das tornozeleiras. Quando o autor da agressão tem uma tornozeleira eletrônica por conta da violência doméstica, a Patrulha Maria da Penha também recebe um sinal de alerta caso ele descumpra essa medida judicial de não aproximação. E aí nós conseguimos já encaminhar a viatura, entrar em contato com a vítima, saber a localização do agressor. Então, foram sendo criados protocolos novos para a Patrulha Maria da Penha conseguir ampliar esse atendimento. Temos também um protocolo de afastamento do lar do representado. Quando em prisão em flagrante, que ele ainda reside com a vítima, quem faz o afastamento dele do lar e acompanha até a residência é a Patrulha Maria da Penha, para que ele retire seus pertences pessoais. Então, o nosso trabalho, ele vai se iniciar após a violência doméstica ter ocorrido, após a denúncia dessa mulher na delegacia e quando o juiz autorizou já que ela tem uma medida protetiva. Então, a patrulha vai fazer 6 anos de atendimento, foram mais de 5.000 mulheres atendidas, e a gente sente que fez uma diferença dentro do município para essas mulheres que necessitam de uma força judicial, de uma força policial para se manterem seguras. E qual a estrutura hoje da Patrulha Maria da Penha em Foz do Iguaçu em termos de servidores e também viaturas, equipamentos, materiais, sede, tudo? Então, a Patrulha Maria da Penha ela fica na sede da Guarda Municipal. Nós temos, agora são 11 componentes, nós começamos às 7 horas da manhã, são 4 turnos, são 3 turnos de serviço, porque como nós trabalhamos diretamente em contato com as mulheres, nós fazemos essas visitas presenciais para que a gente dê realmente segurança para elas. Então a gente vai sempre com a viatura,
e a equipe faz sempre essa abordagem, então nós precisamos manter essas viaturas funcionando das 7 horas da manhã até a meia-noite. Então nós temos uma equipe de manhã, uma equipe à tarde e 2 equipes à noite. Nós temos notebooks, trabalhamos já informatizados com notebooks dentro das viaturas por conta do botão do pânico, porque nós conseguimos fazer também a monitoração desse botão, caso ele seja acionado pelo notebook, também a gente já sabe onde a vítima vai estar no momento em que ela acionou o botão. Então nós temos esses notebooks, nós temos os celulares, nós temos dentro da central da Guarda Municipal, nós temos lá um monitor que a central da Guarda acompanha também quando a mulher aciona esse dispositivo, também ele vai ser acionado pela central, o coordenador de serviço vai poder encaminhar a viatura mais próxima para dar apoio para a viatura da patrulha, ou mesmo se a viatura estiver longe da patrulha, ele manda a viatura da área. Então, são trabalhos que visam dar uma celeridade no atendimento no momento dessa ocorrência. Então, a mulher que tem um botão do pânico, realmente o nome já diz tudo, é botão do pânico. Ela precisa que seja um atendimento rápido. E nós ainda estamos, claro, nunca, sempre precisamos de mais efetivo, de mais material para trabalho. Então, a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai buscando, né? A gente vai esperar agora esse ano, por conta da pandemia, mas ano que vem a gente já pretende ampliar pelo menos mais 2 equipes, né? A gente teria a intenção de manter 2 equipes de manhã, 2 à tarde, já que a gente mantém 2 à noite, e até porque é mais fácil encontrar as mulheres em casa à noite. Os descumprimentos, as agressões acontecem mais à noite também. Então, nosso efetivo é esse. São 11 pessoas, 2 viaturas, rodando 18 horas por dia. Temos telefone de contato. Muito bem. E falando dessa mobilização nacional aí em que Foz do Iguaçu está inserida também, que é o Agosto Lilás, qual que é a ação, a programação da Patrulha Maria da Penha dentro dessa programação municipal, Iracy? Então, fora as lives que estão muito em voga agora, né? A gente fazer lives para poder falar sobre o assunto, nós estamos trabalhando com os clubes de mães. Nós realizamos palestras nesse clube de mães uma vez por semana, e nós já estivemos no Jardim Califórnia, na Vila Resistência, agora a gente vai para a região de Três Lagoas, na próxima semana nós já vamos para a região do Bubas, e a gente está tentando chegar nessas comunidades, porque a gente sabe que nessas regiões, nessas comunidades que são mais afastadas, muitas vezes as violências acontecem, as mulheres têm menos recursos, elas levam em consideração o ganho do marido, elas deixam de fazer a denúncia por conta disso, elas têm menos informações. Então, quando a gente vai nessas comunidades, como esses clubes de mães, a gente consegue levar o trabalho da patrulha até elas, explicar que existe um fortalecimento após a denúncia, para que a gente encoraje essas mulheres a quebrar o ciclo da violência. Nós procuramos fazer elas entenderem que existe uma rede de atendimento, porque existe realmente. Em caso, por exemplo, da mulher não ter para onde ir, ela vai ter a casa-abrigo para ficar com os seus filhos. Em caso de alguma necessidade alimentar, por exemplo, tem os CRAS, os CREAS. Inclusive, existem vários programas que auxiliam a mulher a sair desse ciclo da violência, e muitas vezes elas não conhecem. Nós explicamos em que momento ela pode pedir uma medida protetiva, quando que vai sair essa medida, se vai haver prisão. Muitas vezes, por medo do marido ser preso, elas deixam de fazer a denúncia, e a gente tem que explicar para elas todo esse processo, que nem sempre ele vai ser preso, que a medida protetiva ela é só um mecanismo de proteção. Ela solicita, o marido ele é afastado, esse autor da agressão, e já não vai ser preso, porque muitas vezes a mulher não quer nem que ele seja preso. Ela quer que a violência seja cessada de alguma forma. Então, quando ela busca essa ajuda, ela não tem intenção de prejudicar o marido, o pai dos filhos dela. Ela quer que a violência cesse de alguma forma. Então, a gente procura trazer essas informações para encorajar mesmo essas mulheres e elas sentirem que elas têm esse apoio e que elas não vão ficar sozinhas após a denúncia. Porque o ciclo de violência contra a mulher ele não vai cessar no momento da denúncia. Muitas mulheres acabam retornando, muitas mulheres não têm a medida respeitada, muitos autores de agressão, eles vão até o trabalho dessa vítima, eles vão em casa de parente, eles voltam na casa dela, eles perseguem, eles continuam indo atrás. Então ela precisa entender que após essa denúncia, ela não vai estar sozinha, que existe acompanhamento. A Patrulha Maria da Penha, ela tem
ela tem um relatório que ela encaminha para o Poder Judiciário. Essas medidas chegam para a patrulha através do PROJUDE. Quando o juiz defere a medida protetiva, ela já é encaminhada para nós. Quando a gente começa a fazer esse acompanhamento, nós fazemos relatórios. Se a medida estiver sendo descumprida, o Ministério Público e o juizado, eles serão comunicados e assim eles podem tomar alguma medida mais severa em relação a esse descumprimento também. Então, o papel da Patrulha Maria da Penha, ele é primordial, ele é necessário. A mulher tem que entender que ela não vai mais estar sozinha. E até porque se você não pode passar uma campanha inteira falando para a mulher fazer a denúncia e depois abandoná-la à própria sorte. Achar que o seu papel era fazer com que a denúncia chegasse para que fossem criadas políticas públicas e não fazer mais o papel de acompanhamento dela. Então, o nosso papel, ele é esse. Esse acompanhamento dura quanto tempo, Iraci? Dura o tempo que a medida protetiva vigorar. Existem medidas protetivas, o prazo mínimo é 6 meses. O mínimo. O juiz normalmente ele defere a medida protetiva com esse prazo de 6 meses. Aí, se for instaurado inquérito criminal, enquanto esse inquérito criminal estiver em aberto, essa medida continua em aberto. Nós temos mulheres que a gente acompanha desde 2017, 2016, 2018, e algumas medidas as mulheres tiram com 1 mês, com 1 semana, ou às vezes elas pedem até no mesmo dia a revogação. Então, os nossos acompanhamentos, eles têm números bem estratosféricos. É uma média. Em 2019, a gente fez em torno de 10 mil visitas a essas mulheres e em 2020 foram mais de 16 mil visitas. Por quê? Porque uma mulher ela pode ser acompanhada várias vezes. Nós podemos ir, por exemplo, 4, 5 vezes na mesma semana na casa de uma determinada mulher e às vezes na casa da outra, 1 vez por semana ou a cada 15 dias. Porque cada caso de violência doméstica, ele tem um perfil diferente. Então, uma mulher, às vezes, a medida realmente não é cumprida e é necessário que a patrulha acompanhe ela com mais intensidade. E outras, o representado, o autor da agressão, ele realmente se acomoda lá e não perturba, não provoca, não ameaça. Então, a gente tem que trabalhar com cada mulher de maneira diferente. Iraci, você falou do número de atendimentos, ou seja, vocês, para uma mesma ocorrência de violência, vocês voltam à casa dessa vítima, às vezes, várias vezes, né? E é necessário que vocês voltem. Mas assim, número de casos, o que você pode nos trazer de dados da Lei Maria da Penha para a gente pensar nesse número de ocorrências, números de vítimas de 2019, 2020, para a gente fazer um comparativo também, né? Como que ocorreu essa incidência na pandemia? Olha, o que a gente ficou preocupado 2019 e 2020, que nós tivemos um aumento que não foi o aumento significativo que a gente achava que teria. Por exemplo, a gente teve um aumento ali, 10% de determinadas violências, 18%, 25%, 4%, dependendo da violência. Violência física, injúria, calúnia, vias de fato. A nossa preocupação durante a pandemia foi que existe a subnotificação. Então, quando ano passado começou a pandemia, no primeiro mês, deu uma estagnada nos boletins de ocorrência, até no pedido de medida protetiva. Isso março do ano passado. Março do ano passado. Em abril, quando tudo já estava fechado, empresas estavam fechadas, a rede hoteleira estava fechada, quando o Paraguai, logo em seguida, fechou também. Aí nós percebemos que existia uma subnotificação. Por quê? Muitas mulheres procuravam as orientações da Patrulha Maria da Penha, explicavam que estavam vivendo uma situação de violência, que o marido estava em casa, as crianças estavam em casa, que o marido estava agressivo, que já tinha agredido. Aí, apesar de todas essas orientações que nós fazíamos pelo telefone, com a rede de atendimento, explicando quais eram os passos que ela teria que seguir, pegando os dados dessa vítima, a gente percebia que ela não chegava para nós. E a gente sabe que cada mulher que pega uma medida protetiva, que solicita, que é deferida, ela vai chegar para a Patrulha Maria da Penha. E essas mulheres, a gente fazia mais ou menos, eu atendia uma média de 50 mulheres com informações no mês de março, no mês de abril, no mês de junho, e essas mulheres nunca chegavam, o que significava que elas não estavam quebrando o ciclo da violência, elas não estavam indo na delegacia. E a gente vai pegar todo o panorama da pandemia, a gente vai entender que essas mulheres, muitas ficaram desempregadas, os maridos estavam desempregados ou estavam o tempo todo em casa, ela não tinha como sair, por que sair, quando sair, as crianças não estavam frequentando a escola, existia um isolamento mais rigoroso,
E muitas vezes o homem ele era o único provedor da casa naquele momento. Muitas mulheres que trabalhavam na rede hoteleira, no Paraguai, salão de beleza, ficaram desempregadas. Então a gente sabe que a violência ela continuou aumentando e os números estavam mais ou menos parecidos com o ano anterior. E aí nós percebemos que esse ano já começou a ter os mesmos dados, os mesmos números de medidas protetivas do ano de 2019. Quer dizer que as coisas as mulheres começaram a voltar ao mercado de trabalho, começaram a levar uma vida normal. Agora que as crianças estão voltando, elas estão se encorajando a fazer a denúncia. Porque com o isolamento social, a dificuldade foi muito grande das mulheres. Primeiro, para você pagar um transporte, para você ir para uma delegacia, às vezes, né, o tempo, você sair de casa, você não ter com quem entear seus filhos, você não podia ir na sua mãe, você não podia levar eles para a escola. Então, existia a presença do marido o tempo todo junto. Você estava convivendo com seu agressor, você já não tinha aquela liberdade de ir para o trabalho, comentar com uma colega, receber uma orientação. Então, essa pandemia, ela trouxe sim um aumento da violência contra a mulher, ela, como você falou antes, né, ela foi como um todo, no Brasil todo. Muito bem. Quais são as principais causas das denúncias que chegam a vocês? Que tipo de agressão principalmente ocorre nos lares? Olha, a gente vê muito as mulheres quando têm agressão física. Muitas mulheres já estão entendendo que a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual, a patrimonial, elas também podem ser denunciadas e ela tem o direito a solicitar uma medida protetiva baseada nessas denúncias. Mas muitas mulheres ainda acreditam que ela só vai precisar fazer a denúncia quando ela estiver machucada, agredida, com lesão corporal aparente. Então, já está mudando esse panorama. Nós já pegamos mulheres que falam, olha, ele nunca me agrediu fisicamente, mas ele fica me humilhando, ele xinga, fica duvidando de mim, fica falando o tempo todo que eu tenho amante, que eu estou com outra pessoa, que se eu quero me separar é porque eu devo estar traindo. Então, elas já estão entendendo que essa violência psicológica agora ela é um crime, mas para solicitar a medida protetiva, a violência psicológica ela sempre teve um papel preponderante, porque bastava a palavra da vítima para solicitar a medida protetiva para que ela fosse deferida. Porque a gente tem que entender que a partir do momento que uma mulher vai numa delegacia e fala, olha, o meu marido não aceita a separação, ou o meu marido ele é uma pessoa agressiva, fica sempre me xingando, ele fica acusando que eu tenho amantes. Tudo isso já dá direito à medida protetiva, porque ela não precisa ocorrer um crime físico, porque a medida ela é para que a gente evite um mal maior. A mulher não precisa esperar chegar até uma agressão, a ser espancada, ter hematomas para solicitar. Então a gente viu que teve um aumento muito grande de denúncias de injúria, de calúnia, de assédio, perseguição. Então, agora que a gente já está sendo modificado, né, agora como criminalizou a violência psicológica, em 2018 foi criminalizado o descumprimento de medidas protetivas. Então, a gente vai fazendo esses retalhos na Lei Maria da Penha, porque conforme ela é uma lei muito nova, tem 15 anos. Então, conforme a gente vai trabalhando a rede, vai acompanhando e vai percebendo quais são as mobilizações que têm que ser feitas para melhorar a Lei Maria da Penha, a gente vai fazendo. Então, por isso que antigamente a gente tinha muitas denúncias de agressão física. Hoje não, a gente tem de injúria, de calúnia, difamação, perseguição. Mas a agressão física ainda é o maior A agressão física ainda é o que mais leva as mulheres a ir para uma delegacia e solicitar a medida protetiva. Iraci, muito esclarecedor tudo que você nos traz aqui. E quais são os canais de contatos da Patrulha Maria da Penha? E você nos relatava aqui que é um canal de orientação, né? Não necessariamente de denúncia, que vocês prestam orientação para as mulheres. Explica um pouco disso para nós, por favor. Nós temos o telefone 180, que é nacional. Esse telefone 180, as mulheres podem fazer a denúncia de uma possível violência doméstica que elas estejam sofrendo, que elas saibam que alguém está sofrendo. Não precisa se identificar, basta que ela tenha os dados da vítima. Esse 180, ele vai para as delegacias especializadas, ou se não tiver especializada a delegacia da mulher, ele vai para a Polícia Civil, com cópia para o Ministério Público. Ou seja, essa denúncia vai ser sim apurada. Se no momento da agressão estiver ocorrendo,
essa violência, a pessoa tem que ligar no 153 da Guarda Municipal ou no 190 da Polícia Militar para que seja acionada uma viatura de emergência. O telefone da Patrulha Maria da Penha, ele tem um WhatsApp que nós passamos orientações para as vítimas. Por exemplo, a mulher está em dúvida quando que ela pede a medida, se ela pode pedir a medida, se o que ela está sofrendo é violência, quais são os canais de atendimento, quais são os procedimentos, o que a patrulha pode fazer por ela. Aí nós passamos, porque o WhatsApp hoje em dia é o maior meio de comunicação da maioria das pessoas. Então a gente precisa manter esse canal aberto. O telefone ele é 98401-6287. 98401-6287. E ali nós passamos todas as informações que a mulher precisa, os canais de atendimento, onde ela vai, horário, e nós temos o CRAN, que tem orientação jurídica. Então a gente usa esse canal realmente porque sabe que a população vai seguir por essa linha ali de comunicação. Muito bem, Iracy, a gente agradece muito aí a sua participação, seus esclarecimentos, te cumprimenta aí pelo trabalho que você faz e toda a Patrulha Maria da Penha faz em Foz do Iguaçu, que é reconhecido, e deixamos para você a palavra final aí, se dirigir não só às mulheres, mas para toda a sociedade iguaçuense aí sobre essa questão da violência contra a mulher. Então, nós estamos trabalhando para que as pessoas entendam que nós não podemos normalizar a violência. Nós não podemos achar que um lar que tem violência foi assim com a minha mãe, com o meu pai, é assim na casa da minha irmã. A violência ela não é normal. E para que esse ciclo de violência seja quebrado, a gente precisa fazer a denúncia, não tem outra forma. Então, as mulheres entendam que vocês não estão sozinhas. Por isso, sempre que for possível, faça a denúncia. Muito bem. Obrigado, Iracy. Tenha um bom dia. Uhum. Conversamos com a Iracy Conceição, coordenadora aqui de Foz do Iguaçu da Lei Maria da Penha, e também sobre o Agosto Lilás, Moacir, essa campanha nacional que também tem seus desdobramentos aqui em Foz do Iguaçu. Exatamente. Inclusive a gente colocou na nossa live ali, Paulo, uma pergunta, né? Um ditado antigo: quem briga de marido e mulher não se metia a colher, né? Hoje sim, as pessoas devem denunciar, e ao presenciar qualquer tipo de agressão, seja verbal, seja física, que procure os órgãos competentes. Marco Zero, onde tudo começa.